aquelas pessoas que já tinham implementado os requisitos da aposentadoria antes da reforma, elas têm direito adquirido e conseguem se aposentar hoje com base no regramento antigo, que é mais vantajoso. Agora, aquelas pessoas que ainda não tinham os requisitos, elas entram nas regras de transição que foram estabelecidas pela reforma. Certo. Em linhas gerais, você pode trazer algumas informações, como é que são essas regras de transição e as regras atuais para o jovem que está entrando agora no mercado, por exemplo? Vamos lá, só para explicar como é que funciona a Previdência. A Previdência ela faz parte de um sistema maior, que é a Seguridade Social. Então, existe um tripé, que é a assistência social, a saúde e a previdência social. Desse tripé, apenas a previdência tem o caráter contributivo, ou seja, apenas aquelas pessoas que contribuem para o sistema têm direito aos benefícios previdenciários. Dentro da previdência, nós temos 3 grupos de benefícios. Nós temos as aposentadorias, nós temos os benefícios por incapacidade laborativa e nós temos também os benefícios destinados à família e à maternidade. Dentro das aposentadorias, nós temos 5 tipos. Nós temos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, a aposentadoria da pessoa com deficiência e a aposentadoria do professor. Todos esses benefícios tiveram algum tipo de alteração com a reforma da Previdência, né? A gente percebe uma queixa dos trabalhadores que já estão aí há bastante tempo no mercado, mas que não estavam próximos de já conseguir o benefício, né? Não conseguiram ficar na regra antiga, de que houve um prejuízo em relação ao número de anos que vai ser preciso trabalhar, em relação à idade em que a pessoa vai aposentar. Isso realmente mudou? Mudou, mas aí varia de benefício para benefício, né? Em 2022, que eu acho que o foco aqui é a questão da aposentadoria por idade. No caso, a aposentadoria por idade da mulher, ela vem sofrendo desde 2020 a alteração no requisito etário com o passar dos anos, né? Então, em 2022, a mulher se aposenta por idade com 61 anos e 6 meses de idade. Obviamente, desde que cumpridos os outros requisitos da legislação. No caso da mulher que já atingiu essa idade, 61 anos? E 6 meses. E 6 meses. Sim. Ela precisa comprovar um tempo mínimo de trabalho, da chamada carteira assinada? Exatamente. Como eu disse, a Previdência tem o caráter contributivo, então não basta apenas ter a idade. É necessário estar contribuindo para o sistema para ter direito. Então, no caso da aposentadoria por idade, isso vale para o homem também, não só para a mulher. Além da idade, precisa ter 180 meses de carência e 15 anos de contribuição. Para poder ter direito ao benefício. Ao benefício, exatamente. Uma queixa também que a gente ouve bastante é em relação ao valor do benefício, né? Sim. No caso da iniciativa privada, o trabalhador ele se aposenta com o salário que ele recebe, é uma média desses salários. Como é que funciona esse cálculo? Isso também é outra questão que sofreu uma alteração muito grande com a reforma da Previdência e para pior, né? O cálculo do benefício ficou pior. Não é exatamente o valor que a pessoa recebe de salário, no caso do empregado, né? Então, antes da reforma, era uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, de julho de 94 em diante, né? E aí, desse resultado, aplicava-se um coeficiente, né? O resultado ele era mais vantajoso se comparado a hoje, né? Hoje é uma média aritmética simples de todas as contribuições de julho de 94 até hoje. Né? Então, as de valor mais baixo também. Exatamente, não existe esse descarte, né? Então acaba derrubando um pouco o valor do benefício. O valor do benefício, que depois as pessoas até se queixam, quem já é aposentado há bastante tempo, que vai havendo uma perda ao longo do tempo, né? Quando a pessoa percebe lá na frente, ela já está com um valor muito mais baixo, fazendo o cálculo proporcional aí ao que ela começou recebendo de aposentadoria. Exatamente. Isso porque também a atualização do benefício dificilmente acompanha a inflação, né? Sempre fica abaixo, então a pessoa tem essa sensação, não é que ela recebe um benefício menor, é que ela não consegue mais comprar o que ela comprava, né? Antes, exatamente. Em relação, você falou sobre a idade da mulher, essa tabela de idade, de pontos, né? Ela vai modificando ano a ano, ela vai aumentando ano a ano? No caso da aposentadoria por idade da mulher, ela começou em 2020 com 60 anos e 6 meses, 2021 61 anos
2022, 61 e 6 meses, 2023, 62 anos. E aí estabiliza. Ela aí para em 62, entendeu? Ah, não vai continuar a aumentar esse número. Não, para ano que vem, em janeiro do ano que vem. Para ano que vem, em 62 anos, vai ficar estabelecido isso, então. Exatamente. Existem 3 formas, então? Existe a aposentadoria por tempo de trabalho, por idade ou essa questão dos pontos, é isso? Existem 5 tipos, né? Então, o que a gente mais vê na prática é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas existem também a aposentadoria especial da pessoa com deficiência e do professor. A aposentadoria por tempo de contribuição, antigamente o homem se aposentava com 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos. Isso até o dia 13 de novembro de 2019, que foi quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Aquelas pessoas que não tinham implementado esse requisito, né, antes da alteração, elas entram nas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que é diferente da aposentadoria por idade, é uma outra modalidade. E aí existem algumas regras de transição, por exemplo, pedágio 50%, pedágio 100%, idade mínima progressiva, a regra de pontos, que é uma regra que está dentro da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, existem algumas modalidades, né? Nesse caso, é importante que o trabalhador, quando ele já tem um tempo avançado aí de contribuição, de idade também, que ele vá até um especialista para poder ver em qual situação é melhor para que ele se encaixe e peça o benefício? Exatamente. A orientação é sempre buscar auxílio de um profissional especializado no assunto, né? Justamente para saber se já pode se aposentar ou se não pode, quando vai poder se aposentar, quanto vai receber de aposentadoria, porque, como eu disse, existem algumas modalidades, né? É muito comum, eu vejo isso na prática, todo dia, aquela pessoa que já se aposentou, fez por conta própria a aposentadoria e está insatisfeita com o valor do benefício, né? Às vezes ela nem sabia que tinha direito a um benefício muito mais vantajoso, né? E aí entra uma outra questão, que seria a revisão da aposentadoria, se de fato o INSS cometeu algum tipo de erro na hora de conceder aquele benefício, né? Então, é possível solicitar a revisão? Sim, existe o prazo de 10 anos, é um prazo decadencial. Então, dentro de 10 anos, caso tenha havido algum erro por parte do INSS, dá para pedir a revisão. E aí também existem vários tipos de revisão de aposentadoria, né? Muito bem, nós estamos conversando sobre aposentadorias, hoje aqui no Jornal da Manhã, com o advogado previdencialista Fernando Amaro Guirado. Quem tiver dúvidas, quiser mandar sua pergunta, pode mandar através do nosso WhatsApp, 998421255. 998421255. Tem uma pergunta aqui em relação ao trabalhador rural, se existe diferença na aposentadoria. Sim. O requisito da idade, ele é menor, né? E tempo de contribuição também muda um pouco. Aquelas pessoas que trabalharam em algum momento da vida na área rural, na roça, isso também eu vejo com bastante frequência, é possível aproveitar esse tempo, desde que tenha documentação da época, né? É possível computar isso para fins de concessão da aposentadoria. A única forma de comprovar é o registro em carteira ou existem outros documentos que o INSS também aceita? Bom, isso varia de acordo com a espécie de segurado. Nós temos os segurados obrigatórios da Previdência, que são 5, um deles é o empregado, o mais comum é o empregado e o contribuinte individual, que é o autônomo. E de outro lado nós temos o segurado facultativo, que é aquela pessoa que não exerce uma atividade remunerada, mas por livre e espontânea vontade decide contribuir para o sistema para em algum momento da vida ter direito ao benefício previdenciário. O empregado, sim, ele comprova o recolhimento da contribuição previdenciária apresentando a carteira de trabalho, até porque é responsabilidade do empregador fazer esse recolhimento, né? Agora, o contribuinte individual não, ele precisa, por exemplo, o advogado, que é um autônomo, ele precisa fazer a própria contribuição previdenciária através da guia, o famoso aquele carnezinho laranja, escrito GPS na capa. Hoje em dia é possível fazer por internet, mas tem muita gente que faz manualmente através do carnê. Então a comprovação desse recolhimento se dá apresentando o documento, e aí varia de acordo com o segurado. Tem uma pergunta da nossa ouvinte, dona Carmen, internauta, perguntando o seguinte: ela tem 29 anos de contribuição, né, de carteira assinada, e 53 anos de idade atualmente. Quando que ela pode dar entrada nessa aposentadoria? É um pouco difícil de cabeça precisar essa data, né, mas
pelo que ela está me dizendo, já tem um tempo de contribuição expressivo. Então eu imagino que seja muito mais rápido e vantajoso para ela se aposentar por tempo de contribuição e não por idade, porque ela tem 53, é isso? Isso, 53. Faltam 9 anos, né, para atingir a idade para se aposentar por idade. Então eu imagino que ela vai se aposentar por tempo de contribuição e aí precisaria verificar qual das regras é a mais vantajosa para o caso dela, né? Porque atualmente já não são mais somente os 30 anos de contribuição que se exigia das mulheres, né, Fernando? Exato. Antigamente bastava comprovar o tempo de contribuição e aí a pessoa se aposentava. Hoje em dia não. Hoje em dia a legislação ela traz uma idade mínima. Na verdade, a reforma veio como uma forma de desestimular aquela aposentadoria precoce, né? Tirando a regra do pedágio 50%, que aí não precisa de idade mínima, todas as outras precisam, mas o pedágio 50% tem a questão do fator previdenciário que acaba derrubando o valor do benefício, né? A pessoa consegue solicitar com 30 anos trabalhados, sendo mais jovem, mas ela vai perder no valor. Não 30 anos, ela vai precisar cumprir um pedágio. Tá. Existe um requisito, mais tempo de trabalho e mesmo assim ainda vai sair prejudicada no valor. Exatamente. E esse fator ele leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida daquela pessoa no momento da aposentadoria, né? Todo esse cálculo tem que ser feito, então, para se saber. Por isso que é Sim. importante saber qual que é o modelo mais vantajoso para se pedir o benefício, né? Exatamente. O Luiz Fernando, ele pergunta o seguinte: por favor, confirme a idade, 61 ou 71 anos. No caso de mulheres, né? Ele deve estar se referindo. Na verdade... Hoje, para a mulher... Para a mulher se aposentar por idade, 61 anos e 6 meses. E os outros requisitos que eu falei. O homem, 65 anos por idade. Tá? Do homem tem uma tabela progressiva ou não? Parou em 65? Não tem tabela progressiva. 65 anos é a idade. A reforma não trouxe alteração nesse aspecto por idade do homem, né? Na aposentadoria por idade do homem. E das mulheres, 2023 fica fixado em 62 anos. Exatamente. Existe a possibilidade, por exemplo, o cidadão que ele está próximo aqui de se aposentar e ele não recolheu determinados períodos, trabalhou sem registro em carteira. No Brasil a gente sabe que é uma situação comum, ainda mais atualmente também acontece muito isso, da pessoa recolher por conta própria essa contribuição para não perder esse tempo de trabalho? É possível fazer esse recolhimento retroativo desde que haja embasamento documental, né? A pessoa precisa comprovar a atividade para o INSS que desenvolveu naquele período alguma atividade remunerada e aí fazer o recolhimento. A gente orienta também sempre buscar a ajuda de um profissional, porque, na verdade, até dá para emitir a guia, mas é muito comum aquele trabalhador fazer o recolhimento retroativo e esse valor não entrar na aposentadoria, porque o INSS não reconheceu. Não adianta o trabalhador fazer as guias, imprimir por conta própria e pagar, que não é uma garantia que esse tempo vai ser aceito. Não é garantia, e aí, se isso acontece, realmente é jogar dinheiro no lixo. Verdade. Por isso que é importante buscar sempre a ajuda de um profissional para ver qual o melhor caminho nesse momento, né? Com certeza. Além da aposentadoria, existem algumas categorias que têm situações especiais. Você falou a respeito dos professores, Fernando? Exato. Nós temos um benefício específico para o professor, um benefício específico para a pessoa com deficiência e um benefício específico para a pessoa que trabalhou a vida inteira exposta a algum agente nocivo à saúde. E isso é muito comum também, a gente vê com uma certa frequência. Tem uma reclamação aqui, na verdade, sobre o tempo de espera no INSS. Está demorando quando a pessoa entra com o pedido de aposentadoria? Tem demorado, sim, e isso ficou ainda pior durante a pandemia, né? O INSS tem demorado realmente. Existem alguns instrumentos jurídicos para tentar acelerar um requerimento administrativo, mas tem demorado, infelizmente. E depois a pessoa consegue receber os retroativos ou não? Sim. A partir do período que ela conquistou por direito, o benefício ela consegue receber? Via de regra, desde a data do requerimento administrativo. Então, se eu fizer o requerimento hoje e demorar 6 meses para sair o benefício, o INSS paga os atrasados de hoje até a data de concessão do benefício. Entendeu? Tem demorado mais ou menos quanto tempo, Fernando, na sua experiência como advogado da área? Olha, eu tenho visto aí 3 a 4 meses uma aposentadoria. Para sair o benefício. Desde que seja algo redondo, vamos dizer assim, né? A pessoa já tem o direito, uns 3 a 4 meses para sair o benefício. Qual orientação você, como especialista, tem uma pessoa perguntando aqui,
o jovem hoje que não tem registro em carteira, seria mais vantajoso fazer o recolhimento do INSS como autônomo ou fazer uma previdência privada? Olha, uma coisa não exclui a outra, né? São duas formas de renda no futuro. O INSS, eu particularmente sempre recomendo fazer o recolhimento. No caso de quem não tem um vínculo de trabalho, é um autônomo, aí tem que fazer o recolhimento através da guia mesmo, né? E a previdência privada, que ela falou, é uma outra modalidade, né? Uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra. Eu acho importante recolher o INSS também. Previdência privada vem mais como um investimento para o futuro. Exatamente. Um capital para a pessoa poder... Exato. E é um capital que pode até ser movimentado ao longo da vida também, em caso de necessidade, né? Exato. Dá para movimentar, com certeza. Mas não exclui a segurança do INSS, né? As pessoas, eu ouço muito esse comentário. Olha, é importante que a pessoa também se programe, principalmente quem está começando, para ter uma possibilidade de ser beneficiário do INSS no futuro. Com certeza. Se colocarmos na ponta do lápis, acaba sendo vantajoso investir, recolher o INSS, porque a contribuição não é tão alta assim, mensal, né? E a pessoa vai ter isso para o resto da vida, quando se aposentar. Tem uma pessoa perguntando sobre aposentadoria de dona de casa. Isso existe essa categoria? Sim, aí entra no caso o segurado facultativo, né? Não é aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada. O segurado facultativo, ele precisa recolher o INSS de forma independente, né? Tem que preencher a guia e fazer esse recolhimento. Ao fazer isso, tem direito aos mesmos benefícios que os demais. Exatamente. É uma situação a ser pensada também dentro das famílias, então, né? Quando a mulher fica em casa para dar conta da casa, dos filhos, é uma garantia para essa mulher também no futuro, né? Com certeza. A orientação é justamente essa. Para ter uma essa. renda no futuro importante, né? Sim, sem dúvida.